Quero fazer uma breve meditação com vocês sobre o medo. Todos têm medo, mas o medo, ele costuma parir fantasmas. O medo, ele fabrica demônios, ele fabrica fantasmas terríveis. Então, o medo, ele nos protege, mas também ele pode nos aprisionar. E a pessoa que se entregar ao medo, ela fatalmente terá muitos fantasmas para enfrentar. Muitos. Porque o medo, ele cria fantasmas. Então, uma pessoa possuída pelo medo, ele fica fraco. Ele fica triste. A imunidade dele cai. As reações físicas são imediatas. Medo e tristeza faz logo o nariz entupir, a cabeça doer, a garganta incha. Por quê? Porque mexe diretamente, Didi, sabe o que é Didi? Mexe diretamente com o nosso sistema límbico. Sistema límbico? Então, uma pessoa possuída pelo medo, pelo temor, ele tem menos imunidade, a pessoa não consegue achar a saída. Isso já foi discutido até na ciência, que pessoas morreram queimadas com a porta de lado, mas eles não conseguiram achar a porta, porque eles estavam em pavor, né? Cristo diz para nós, ele não nos deu o espírito de temor, mas de poder e de ousadia. Eu sei que o medo, ele nos protege e que o maior perigo é perder o medo. Então temos que saber lidar com o medo. Mas uma coisa o medo faz, ele gera fantasmas. E esses fantasmas assombram a vida das pessoas que são possuídas pelo medo. O demônio, ele quer que você viva sob medo, sobre a pressão do medo. Pessoas que vivem oprimidas e vivem sobre a opressão do medo, elas não vivem, apenas existem. A saúde fica precária, as ações também ficam precárias. Por quê? Porque a pessoa está popó, a pessoa está possuída pelo medo. E isso é terrível. Terrível, terrível, né? Encontramos hoje fábricas de medo, né? Fábricas de medo. Essas fábricas de medo nós encontramos em muitos lugares. São sociedades que vivem fazendo. E essas sociedades, eles vivem do pavor, né? Vivem do pavor. Elas vivem do pavor, vivem do medo, né? Logo quando termina uma coisa, começa outra. E aí eles começam como se fosse uma fabricação. Eita, olha isso aqui, Ave Maria, creio em Deus Padre. E aí é como se tivesse uma excitação. Começa a incitar ao medo. E as pessoas começam a entrar em pânico e começam a ter os problemas na realidade. Porque o pavor e a desgraça, às vezes, dão mais lucros do que o bem. Eu gostei, Cristina. Obrigado, Cristina. Cristina disse que é um autossugestionamento. Acertou na cabeça, no alvo. O que Cristina falou aqui está certa. A pessoa é autossugestionada, né? E a pessoa se sente desfavorecida, sente fraca. Há uma manobra tão grande, né, que o pavor, ele tira sua total força. A alegria do Senhor, nossa força é. Né? A alegria do Senhor, a nossa força é. Mas
Então, a pessoa fica triste, fica acabrunhado e não consegue. Medo de casar, medo de ter um homem, medo de ter uma mulher, medo de trabalho, né? Medo de doenças, medo de guerra. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o maior conforto é a paz, mas a maior tortura é o medo. Viver sob medo é viver sobre a autoridade do Satanás. Medo de falar, medo de dizer, medo de ter opinião. O diabo trabalha em cima do medo. Ele domina em cima do medo. É de assustar hoje as coisas que estão acontecendo. É de dar medo. E é exatamente isto que ele quer. De dar medo nas pessoas. Inclusive medo não de fazer o que é errado, mas medo de fazer o que é certo, medo de ter opinião, medo de pensar contrário, medo de existir, medo da lei, medo da guerra, medo do homem, medo das doenças. Sangue de Cristo Jesus. Senhor, o Senhor não nos tem dado um espírito de medo, mas de fortaleza, de poder e de moderação. A alegria do Senhor, a nossa força é. Uma irmã ligou para mim hoje e disse: pastor, eu estou com tanto medo. Eu sei que nós somos humanos e todos nós temos medo, mas temos que resistir. Temos que resistir a esta realidade triste do medo. Não para fazer loucuras, mas para fazer o que é certo. Porque quando a gente tem medo de fazer o que é certo, então aqueles que têm medo de fazer loucuras, perdem o medo. E aí temos um desequilíbrio na balança. Quando o justo tem medo de ser justo, o ímpio perde o medo de ser ímpio. E quando o justo é maltratado na sua justiça, ele vai partir para o outro lado. E quando o ímpio é exaltado na sua impiedade, o demônio reina. Quer ver o demônio reinar? A Bíblia diz que quando o injusto assume o trono, a nação chora. Está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Está na briba, está na briba, está na briba. Está na briba, eu quero saber. Se está na briba eu acredito, se não está não acredito. Está na briba, quero saber. Uma pessoa possuída pelo medo, ela deixa de viver e fica só existindo. Não deixa isto acontecer com você. Não deixa. Deus é maior. Vamos se agarrar em Deus. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus.
pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus e vai. Não deixa o medo te reter. Maior é Jesus Cristo. Se Jesus foi com você até agora, Ele vai continuar sendo. Deus te abençoe. Amém.